Após 5 anos de ausência, ela retorna à mansão onde trabalhou, trazendo consigo um segredo que mudará para sempre a vida de todos. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. A chuva fina criava uma névoa sobre a imponente mansão dos Novais. Joana segurou firme a mão de Felipe enquanto caminhavam pela alameda de pedras que um dia conheceu tão bem. 5 anos. 5 longos anos desde que saíra dali carregando apenas uma pequena mala e um segredo que mudaria sua vida para sempre. Mamãe, essa casa é muito grande, murmurou Felipe, seus olhos escuros arregalados, enquanto observava as janelas altas e as colunas de mármore. É sim, meu amor, Joana respondeu, tentando controlar o tremor em sua voz. E você vai conhecer pessoas muito importantes hoje. Felipe assentiu, ajeitando a camiseta simples amarela que Joana havia colocado nele. Aos 5 anos, o Stumori Itu, menino, já mostrava traços marcantes. Os mesmos olhos penetrantes, a mesma testa alta, o mesmo sorriso meio torto que ela via todas as noites em seus sonhos mais perturbadores. A porta de carvalho se abriu antes mesmo que pudessem tocar a campainha. Margarete, a governanta que praticamente criou Álvaro, surgiu no vão da porta. Seus cabelos, agora completamente brancos, estavam presos no mesmo coque rigoroso de sempre, mas seu rosto havia ganhado rugas profundas que falavam de sofrimento recente. Joana, a voz de Margarete saiu como um sussurro. Seus olhos se moveram rapidamente entre a jovem mulher à sua frente e o menino ao seu lado. Meu Deus! Boa tarde, dona Margarete, Joana disse, erguendo o queixo com uma dignidade que não possuía 5 anos atrás. Recebi sua carta, vim assim que pude. Margarete assentiu lentamente, ainda em choque. Entre, por favor. Ela está no quarto dela, não sai de lá há semanas. Joana segurou a mão de Felipe e atravessou o hall de entrada. Tudo estava exatamente como ela lembrava. O lustre de cristal austríaco, as escadarias de mármore, os quadros ancestrais observando silenciosamente quem passava. Mas havia algo diferente no ar. Uma melancolia que não existia antes. Onde está o Sr. Álvaro? Perguntou, tentando soar casual. No escritório, Margarete respondeu baixando a voz. Ele não está bem desde o acidente. Mal sai de lá, mal come. Se não fosse por mim forçando. Joana assentiu. Havia lido sobre o acidente nos jornais. Isabela Novais, esposa de Álvaro há 10 anos, morreu em uma colisão na estrada quando voltava de uma viagem beneficente. O impacto foi tão violento que o carro pegou fogo. Álvaro perdera não apenas a esposa, mas também a mulher que o público considerava um anjo da caridade. Posso ver Dona Beatriz primeiro? Joana perguntou. Margarete hesitou. Ela está muito debilitada, Joana. O médico disse que são apenas questões de semanas, talvez dias. O coração dela não aguenta mais. Felipe puxou a saia da mãe. Mamãe, quem é Dona Beatriz? É uma senhora muito especial, meu amor. Joana se abaixou para ficar na altura do filho. Ela está doente e precisa de cuidados. Mamãe vai ajudar ela a se sentir melhor, está bem? Como você ajuda os outros pacientes no hospital? Exatamente como eu faço lá. Felipe sorriu, satisfeito com a explicação. Joana se levantou e seguiu Margarete pelas escadas que levavam ao 2º andar. O corredor estava mergulhado em penumbra, as cortinas pesadas bloqueando a luz natural. Dona Beatriz, Margarete bateu levemente na porta do quarto principal. A Joana chegou. Uma voz fraca respondeu do interior. Pode entrar. Joana respirou fundo e abriu a porta. O quarto, que antes era um exemplo de elegância e sofisticação, agora cheirava a remédios e tristeza. Beatriz Novais, que aos 72 anos sempre fora uma mulher altiva e controladora. Estava reduzida a uma figura frágil na cama king size. Joana, Beatriz sussurrou, seus olhos ainda carregando aquela inteligência afiada que sempre a caracterizaram. Você veio. Prometi que viria se um dia precisasse de mim. Joana se aproximou da cama, mantendo Felipe próximo a ela. Os olhos de Beatriz se fixaram no menino. Por um momento o silêncio tomou conta do quarto.
A mulher mais velha estudou cada traço do rosto de Felipe, sua respiração se tornando mais laboriosa. Meu Deus, ela murmurou finalmente. É igualzinho. Dona Beatriz, este é meu filho, Felipe. Beatriz tentou se sentar na cama, mas a fraqueza a impediu. Felipe, que nome bonito. Quantos anos você tem, querido? 5, Felipe respondeu timidamente, se escondendo atrás da perna da mãe. 5 anos, Beatriz repetiu, mais para si mesma do que para os outros. Seus olhos se encontraram com os de Joana, e um entendimento silencioso passou entre elas. Você nunca me contou, Joana. Não havia necessidade na época. Havia sim, Beatriz disse com uma firmeza que surpreendeu a todos. Sempre houve. Margarete, que observava a cena com crescente confusão, finalmente interrompeu. Desculpem, mas eu não estou entendendo. Beatriz fechou os olhos por um momento. Quando os abriu novamente, havia uma determinação ali que não existia há meses. Margarete, você poderia levar Felipe para a cozinha? Tenho certeza de que você ainda faz aqueles biscoitos de chocolate que as crianças adoram. Claro, dona Beatriz. Margarete estendeu a mão para Felipe. Vem comigo, campeão. Vamos ver se ainda me lembro da receita. Felipe olhou para a mãe, que assentiu encorajadoramente. Pode ir, meu amor. Mamãe fica aqui conversando com dona Beatriz. Quando ficaram sozinhas, Beatriz gesticulou para que Joana se sentasse na poltrona ao lado da cama. 5 anos, Joana. 5 anos que você guardou esse segredo. Eu não queria complicar as coisas. O senhor Álvaro estava casado, vocês formavam uma família. Eu era apenas... Você era muito mais do que apenas uma funcionária. Beatriz a interrompeu. E nós duas sabemos disso. Joana sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Dona Beatriz, por favor. Não, Joana. Agora que estou morrendo, preciso acertar as coisas. Álvaro tem o direito de saber que tem um filho. Felipe tem o direito de conhecer o pai. Ele não vai querer saber, Joana disse amargamente. Quando eu tentei contar antes de ir embora, a senhora me impediu. Disse que eu destruiria a família dele. E eu estava errada, Beatriz admitiu, sua voz carregada de arrependimento. Estava protegendo meu filho de uma forma que acabou machucando todos vocês. Isabela se foi, Joana. Álvaro está sozinho, perdido, sem propósito. E Felipe, meu neto, cresceu sem conhecer esta parte de sua família. A palavra neto ecoou no quarto como um sino. Era a primeira vez que Beatriz verbalizava o que ambas sabiam ser verdade. Ele está sofrendo muito pela morte da esposa, Joana disse suavemente. Talvez não seja o momento certo para... Não existe momento certo para a verdade. Querida, Beatriz pegou a mão de Joana com uma força surpreendente. Mas existe o momento necessário, e esse momento é agora. Joana olhou pela janela, onde podia ver Felipe no jardim com Margarete, correndo atrás dos pavões que perambulavam livremente pela propriedade. O menino ria, um som que ela não ouvia há semanas. Desde que decidiu aceitar o convite de Beatriz, Felipe vinha perguntando sobre o pai, mesmo sem saber que estava prestes a conhecê-lo. Como vou contar para ele? Joana perguntou. Felipe sempre pergunta sobre o pai. Eu sempre disse que ele era um homem bom que não podia estar conosco. E você não mentiu. Beatriz sorriu fracamente. Álvaro é um homem bom. Complicado, teimoso, às vezes arrogante demais para o próprio bem, mas bom. E agora ele precisa de vocês tanto quanto vocês precisam dele. Um ruído no corredor as fez olhar para a porta. Passos pesados se aproximavam e ambas reconheceram imediatamente o ritmo familiar da caminhada de Álvaro. Ele vem para cá, Beatriz, sussurrou. Todos os dias, no mesmo horário, ele vem me ver. Joana se levantou rapidamente. Eu deveria sair. Não. Beatriz segurou sua mão. Fica. É hora de enfrentar isso. A porta se abriu e Álvaro Novaes entrou no quarto sem levantar os olhos, como fazia há meses. Estava visivelmente mais magro. Seus cabelos escuros agora tinham fios grisalhos que não existiam antes. E havia uma barba por fazer que falava de dias sem se importar com a aparência. Mãe, como você está se sentindo hoje? Ele perguntou, se dirigindo diretamente para a cama sem notar a presença de Joana. Melhor, Beatriz respondeu.
Muito melhor, na verdade. Foi só então que Álvaro ergueu os olhos e viu Joana parada ao lado da janela. O mundo pareceu parar. Seus olhos se arregalaram, sua boca se abriu ligeiramente, e por um momento ele pareceu esquecer como respirar. Joana! Sua voz saiu rouca, incrédula. Olá, Álvaro. Eles se encararam em silêncio. 5 anos de saudade, arrependimento e perguntas não feitas pairando entre eles. Álvaro parecia mais velho, mais cansado, mas ainda carregava aquela intensidade no olhar que sempre a fez se sentir como se ele pudesse ver diretamente em sua alma. Você voltou, ele disse finalmente. Sua mãe me chamou. Joana respondeu simplesmente. Ela precisa de cuidados e eu... Você se tornou enfermeira, Álvaro completou, lembrando-se vagamente de ter ouvido Margarete mencionando isso em algum momento. Eu me lembro de você sempre cuidando de todos na casa quando alguém ficava doente. Eu sempre soube qual era a minha vocação. O silêncio voltou a se instalar entre eles, carregado de tudo que não havia sido dito 5 anos atrás. Beatriz os observava do leito, sabendo que este era apenas o começo de uma conversa muito mais longa e complexa. Álvaro, ela disse. Finalmente, a Joana não veio sozinha. Álvaro franziu a testa, confuso. Como assim? Nesse momento, a voz de Felipe ecoou do jardim chamando pela mãe. Álvaro se dirigiu instintivamente para a janela e olhou para baixo. Viu Margarete conversando com um menino de cabelos escuros que corria entre as flores. Seus olhos se fixaram na criança. Havia algo familiar naquela postura, naquele jeito de inclinar a cabeça quando prestava atenção em algo. Álvaro sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Joana, ele disse lentamente, sem tirar os olhos da janela. Quem é aquele menino? Joana se aproximou dele, seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. É meu filho. Seu filho, Álvaro repetiu, ainda observando. Felipe, quantos anos ele tem? 5. As palavras caíram no silêncio do quarto como pedras em um lago tranquilo. Álvaro se virou lentamente para encará-la, seu rosto pálido, seus olhos cheios de uma compreensão dolorosa. 5 anos, ele repetiu em um sussurro. Joana assentiu, as lágrimas finalmente escapando. Álvaro, eu preciso te contar uma coisa, algo que deveria ter te contado há muito tempo. Mas antes que pudesse continuar, a porta do quarto se abriu e Felipe entrou correndo com Margarete logo atrás. Mamãe, você precisa ver os pavões. Eles são enormes e têm penas coloridas, e a senhora Margarete disse que eu posso dar comida para eles e... Felipe parou abruptamente ao ver o homem desconhecido no quarto. Seus grandes olhos escuros, tão parecidos com os de Álvaro, estudaram o rosto do homem com curiosidade infantil. Oi, Felipe disse timidamente. Álvaro estava paralisado. Vendo o menino de perto, a semelhança era inegável. Era como olhar para uma versão em miniatura de si mesmo. As mesmas sobrancelhas marcadas, o mesmo formato de rosto, até mesmo a pequena cicatriz no queixo que ele ganhara na infância, estava lá. Felipe, Joana disse com a voz embargada. Este é o senhor Álvaro. O dono da casa grande? Felipe perguntou, impressionado. Sim, Joana respirou fundo. E ele é seu pai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Felipe olhou para Álvaro, depois para a mãe, tentando processar a informação. Álvaro se ajoelhou lentamente, ficando na altura do menino, seus olhos marejados. Oi, Felipe, ele disse com a voz quebrada. É muito bom te conhecer. Felipe inclinou a cabeça, estudando o rosto de Álvaro com a mesma intensidade que o homem o observava. Você é mesmo meu pai? Álvaro olhou para Joana, que assentiu encorajadoramente. Sim, eu sou. Por que você não morava com a gente? A pergunta inocente atingiu Álvaro como um soco. Ele sentiu as lágrimas queimarem seus olhos enquanto procurava por uma resposta que uma criança de 5 anos pudesse entender. Porque eu não sabia que você existia, ele disse finalmente com honestidade brutal. Mas agora que sei, eu gostaria muito de ser seu pai de verdade, se você deixar.
Felipe ficou em silêncio por um momento, processando. Então, com a simplicidade que só as crianças possuem, ele se aproximou de Álvaro e tocou seu rosto. "Você parece comigo", ele disse com um sorriso. Álvaro não conseguiu mais se conter. Envolveu Felipe em seus braços, chorando silenciosamente enquanto segurava o filho que não sabia que tinha. O menino, um pouco confuso, mas sentindo a emoção do momento, retribuiu o abraço. Joana observava a cena com o coração partido, sabendo que a partir daquele momento, suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Beatriz, do seu leito, sorriu pela primeira vez em meses, sentindo que finalmente estava fazendo a coisa certa. "Mamãe", Felipe disse, ainda nos braços de Álvaro, "agora eu tenho um pai de verdade?" "Sim, meu amor", Joana respondeu, enxugando as lágrimas. "Agora você tem." E enquanto a chuva continuava a cair lá fora, dentro da mansão, dos Novais uma família começava a se formar de uma maneira que ninguém havia planejado, mas que o destino parecia ter orquestrado há muito tempo. A noite caiu sobre a mansão dos Novais, com uma quietude que não existia há anos. Felipe dormia profundamente no quarto de hóspedes que Margarete havia preparado com tanto carinho quanto pressa, cercado por brinquedos antigos que haviam pertencido ao próprio Álvaro décadas atrás. No escritório, Álvaro caminhava de um lado para o outro, ainda tentando processar os eventos do dia. Suas mãos tremiam levemente enquanto servia um copo de uísque, o primeiro em meses que bebia por escolha, e não por desespero. Joana estava na cozinha com Margarete, preparando o jantar que mal tocaram. A tensão entre elas era palpável, mas não hostil, apenas carregada de perguntas que ambas sabiam que precisavam ser feitas. "Você deveria ter contado antes", Margarete disse finalmente, cortando os legumes com mais força do que necessário. "Tentei", Joana respondeu calmamente. "Lembra-se da última vez que estive aqui?" Margarete parou de cortar e se virou para ela. "Quando você disse que precisava falar com o Álvaro sobre algo importante e Dona Beatriz disse que seria melhor eu ir embora sem complicar as coisas, que Álvaro estava feliz com Isabela e que minha presença só traria problemas. Mas você estava grávida." Margarete sussurrou, finalmente entendendo. "Por isso você estava tão pálida, tão diferente naqueles últimos dias." Joana assentiu. 3 meses. Eu mal conseguia manter a comida no estômago, e vocês pensavam que eu estava com alguma gripe. Meu Deus, Joana. Margarete se aproximou dela. Você passou por tudo isso sozinha? Não completamente sozinha, Joana sorriu tristemente. Encontrei pessoas boas na cidade onde me mudei. Consegui terminar o curso de enfermagem, trabalhar meio período até Felipe nascer. Não foi fácil, mas você conseguiu. Margarete completou, admiração clara em sua voz. Você criou aquele menino maravilhoso sozinha. Antes que Joana pudesse responder, passos pesados ecoaram no corredor. Álvaro apareceu na porta da cozinha, seus cabelos desalinhados e uma expressão perdida no rosto. Ele está dormindo, disse mais para si mesmo do que para elas. Ele me chamou de papai quando o fucei na cama. Margarete se retirou discretamente, murmurando algo sobre verificar Dona Beatriz. Álvaro e Joana ficaram sozinhos pela primeira vez em 5 anos. O peso do passado e do presente, criando uma atmosfera quase tangível entre eles. Preciso saber tudo, Álvaro disse finalmente. Como ele nasceu, os primeiros passos, as primeiras palavras. Perdi tudo, Joana. Álvaro, Joana começou, mas ele a interrompeu. Não, deixe-me falar primeiro. Ele se aproximou dela, seus olhos brilhando com uma intensidade que ela lembrava bem. 5 anos, Joana. 5 anos que eu poderia ter estado lá. Poderia ter ajudado, poderia ter conhecido meu filho desde o primeiro dia. Você estava casado, Joana disse simplesmente. Tinha uma vida, uma esposa que te amava. Eu não podia destruir isso. Mas você me amava, Álvaro disse, e não era uma pergunta. Nós nos amávamos. Joana sentiu as lágrimas queimar em seus olhos. Isso não mudava o fato de que você tinha escolhido Isabela, que tinha se casado com ela. Uma escolha que minha mãe fez por mim, Álvaro disse amargamente.
Um casamento arranjado por conveniência familiar, por negócios. Você sabe disso. Mas você aprendeu a amá-la, Joana retrucou. Vi vocês juntos. Vi como você olhava para ela nos últimos meses, antes de eu sair. Álvaro ficou em silêncio por um momento. Era verdade. Ele havia aprendido a amar Isabela, ou pelo menos a se contentar com ela. Ela era gentil, dedicada, uma esposa exemplar. Mas nunca havia sido Joana. Conte-me sobre ele, Álvaro pediu, mudando de assunto. Sobre Felipe. Como ele é? Joana se sentou à mesa da cozinha e Álvaro se juntou a ela. Ele é incrível, curioso sobre tudo, faz milhões de perguntas. Adora animais, por isso ficou tão fascinado com os pavões. É gentil, mas tem um temperamento forte quando contrariado. Como eu na idade dele, Álvaro sorriu pela primeira vez em semanas. Exatamente como você, Joana confirmou. Ele é inteligente, Álvaro. Muito inteligente, está sempre lendo, sempre querendo aprender coisas novas. E ele pergunta sobre o pai constantemente. O que você diz para ele? A verdade dentro do que uma criança pode entender. Que o pai é um homem bom, que não pode estar conosco no momento. Que talvez um dia ele conheceria. Álvaro pegou a mão de Joana por impulso, e ela não se afastou. Esse dia chegou. Chegou, ela concordou. Mas agora precisamos pensar no que isso significa. Para ele, para nós, para todos. Quero que vocês fiquem, Álvaro disse imediatamente. Aqui na mansão, quero conhecer meu filho, quero recuperar o tempo perdido. Álvaro, Joana hesitou. Não é tão simples assim. Por que não? Ele perguntou genuinamente confuso. Temos um filho juntos. Ele precisa do pai, eu preciso dele. Você... Eu o quê? Álvaro a encarou intensamente. Você ainda me ama? A pergunta pairou no ar como um desafio. Joana sentiu seu coração acelerar. Todas as barreiras que havia construído ao longo dos anos ameaçando desmoronar. Isso não importa, ela disse finalmente. O que importa é Felipe. Importa sim, Álvaro insistiu. Importa para mim. Sempre importou. Antes que Joana pudesse responder, uma voz fraca chamou do andar de cima. Álvaro, Joana, poderiam vir aqui, por favor? Era Beatriz. Eles se entreolharam e subiram rapidamente para o quarto dela. A encontraram tentando se sentar na cama, mais alerta do que estivera em semanas. Sentem-se, ela disse, indicando as cadeiras. Precisamos conversar sobre o futuro. Mãe, você deveria estar descansando. Álvaro protestou. Vou descansar quando morrer. Beatriz respondeu com uma pontada de seu humor ácido habitual. Agora ouçam-me. Vocês dois estão focados no passado, no que poderia ter sido. Mas temos um presente para lidar e um futuro para construir. Ela se virou para Joana. Você voltou não apenas para cuidar de mim, mas porque sabia que era hora de Felipe conhecer a família. Estou certa? Joana assentiu. Ele merece saber de onde vem. Merece conhecer o pai. E você, Álvaro? Beatriz se virou para o filho. Está perdido desde que Isabela morreu. Sem propósito, sem direção. Agora tem uma razão para viver novamente. Eu sei, mãe, mas as coisas são complicadas. Só são complicadas se vocês escolherem torná-las complicadas. Beatriz os interrompeu. Álvaro, você é pai. Joana, você é a mãe do meu neto. Vocês dois amam Felipe acima de tudo. Comecem por aí. Ela fez uma pausa, respirando com dificuldade. Quero que vocês saibam que estou alterando meu testamento. Felipe é meu neto, herdeiro legítimo. Ele terá direito à sua parte da herança. Dona Beatriz, Joana protestou. Eu não vim aqui por dinheiro. Eu sei que não veio. Beatriz sorriu. Por isso mesmo estou fazendo isso. Felipe é um novais, quer vocês gostem ou não. E os novais cuidam dos seus... Álvaro ficou em silêncio, processando as palavras da mãe. Finalmente ele falou. O que você está sugerindo exatamente? Que vocês parem de lutar contra o inevitável. Beatriz disse. Que aceitem que são uma família, mesmo que não tradicional. Que deem a Felipe o que ele merece. Dois pais que se respeitam e trabalham juntos para o bem dele. E, se não conseguirmos? Joana perguntou. E se o passado for forte demais?
Então vocês aprendem a lidar com ele, Beatriz respondeu. Pelo bem de Felipe, se não por vocês mesmos. Naquele momento, a porta se abriu ligeiramente e Felipe apareceu esfregando os olhos. Mamãe, eu ouvi vozes. Venha cá, meu amor. Joana estendeu os braços para ele. Não consegue dormir. Felipe se aconchegou no colo da mãe, mas seus olhos estavam fixos em Álvaro. Papai, você vai dormir aqui hoje? A pergunta simples e direta fez todos os adultos se entreolharem. Álvaro se aproximou e acariciou os cabelos do menino. Eu moro aqui, Felipe, ele disse suavemente. Esta é minha casa. E agora é sua casa também, se você quiser. Para sempre? Felipe perguntou animado. Álvaro olhou para Joana, que assentiu quase imperceptivelmente. Para sempre. Felipe sorriu e se levantou do colo da mãe, caminhando até Álvaro e subindo em seu colo com a naturalidade de uma criança que finalmente encontrou o que procurava. Boa noite, papai, ele disse, beijando a bochecha de Álvaro. Boa noite, meu filho. Álvaro respondeu, sua voz embargada de emoção. Joana observou a cena com o coração apertado. Sabia que havia tomado a decisão certa ao voltar, mas também sabia que os desafios estavam apenas começando. Álvaro e ela tinham um longo caminho pela frente, cheio de conversas difíceis, acertos de contas com o passado e a construção de um futuro que nenhum deles havia planejado. Mas olhando para Felipe aninhado nos braços do pai, ela soube que valia a pena tentar. Vamos colocar você na cama novamente, Álvaro disse, levantando-se com Felipe nos braços. Amanhã, vamos conversar mais, vamos conhecer um ao outro melhor. Você vai me ensinar a andar de cavalo? Felipe perguntou, empolgado. A senhora Margarete disse que você tem cavalos. Vou ensinar tudo o que você quiser aprender, Álvaro prometeu. Enquanto ele levava Felipe de volta para o quarto, Joana ficou sozinha com Beatriz. A mulher mais velha a observava com um sorriso cansado, mas satisfeito. Você fez a coisa certa voltando, Beatriz disse, mesmo que tenha demorado. Espero que sim, Joana respondeu. Por Felipe. E por você também, Beatriz adicionou. Você merece ser feliz, Joana. Vocês dois merecem. Joana assentiu, mas no fundo sabia que a felicidade não seria algo simples de alcançar. Havia feridas demais, tempo perdido demais, e a sombra de Isabela pairando sobre todos eles. Mas quando Álvaro voltou ao quarto e seus olhos se encontraram com os dela, Joana sentiu uma fagulha da antiga conexão que compartilhavam. Talvez, apenas talvez, houvesse esperança para eles. Ele adormeceu na hora, Álvaro disse suavemente. Acho que estava mais cansado do que aparentava. Foi um dia muito intenso para ele, Joana concordou. Para todos nós. Álvaro se sentou ao lado da cama da mãe, que já estava fechando os olhos. Mãe, você precisa descansar agora. Preciso mesmo, Beatriz murmurou. Mas estou morrendo em paz, sabendo que vocês vão cuidar um do outro. Joana e Álvaro se entreolharam por cima da cama, uma promessa silenciosa passando entre eles. Não seria fácil, mas eles encontrariam uma maneira de fazer aquilo funcionar. Por Felipe. E talvez, se tivessem sorte, por eles mesmos também. 2 semanas haviam se passado desde a chegada de Joana e Felipe à mansão. E uma rotina estranha, mas reconfortante, começava a se formar. Felipe adaptou-se à nova vida com a facilidade natural das crianças, correndo pelos corredores que ecoavam com risadas pela primeira vez em meses. Joana dividia seu tempo entre cuidar de Beatriz, cujo estado se deteriorava gradualmente, e observar a crescente ligação entre pai e filho. Era doloroso e belo ao mesmo tempo ver Álvaro descobrir a paternidade com uma intensidade que beirava a obsessão. Naquela manhã de sábado, ela os encontrou no estábulo. Álvaro segurava Felipe na sela de Luna, uma égua mansa de pelagem, Clara suas mãos grandes e protetivas firmemente na cintura do menino. Assim, devagar, Álvaro instruía pacientemente. Sinta o movimento dela, deixe seu corpo se mover junto. Estou conseguindo, papai, Felipe gritou, radiante. Olha, mamãe, estou montando sozinho. Joana se apoiou na cerca do piquete, um sorriso involuntário curvando seus lábios.
Vejo sim, meu amor. Você está indo muito bem. Álvaro olhou para ela por cima da cabeça de Felipe e por um momento foi como se os 5 anos de separação não tivessem existido. Havia algo na simplicidade daquele momento. Pai ensinando filho, mãe observando orgulhosa, que parecia tão natural quanto respirar. Quer tentar, mamãe? Felipe perguntou. Papai disse que você sabia montar. Faz muito tempo, Joana hesitou. Nunca se esquece, Álvaro disse suavemente, desmontando e ajudando Felipe a descer. Tempestade ainda está aqui. Lembra dele? Joana se lembrava. Tempestade era um garanhão negro magnífico que ela costumava montar nas manhãs livres, quando ainda trabalhava na mansão. Eram momentos de liberdade pura, quando podia esquecer sua posição e simplesmente ser ela mesma. Não sei se é uma boa ideia, ela disse, mas seus olhos já procuravam o cavalo no pasto adjacente. Por favor, mamãe, Felipe implorou. Quero ver você montando também. Álvaro se aproximou da cerca. Ele sentiu sua falta. Sempre ficava inquieto quando outros tentavam montá-lo. Joana cedeu, mais por Felipe do que por ela mesma, ou pelo menos foi o que disse a si mesma. Álvaro selou Tempestade com movimentos eficientes, suas mãos conhecendo cada fivela, cada ajuste necessário. Quando ela montou foi como voltar no tempo. Tempestade relinchou suavemente, como se estivesse cumprimentando uma velha amiga. Joana sentiu a tensão que carregava nos ombros há semanas finalmente relaxar. Vai, mamãe! Felipe gritou, aplaudindo. Joana tocou levemente as laterais de Tempestade e ele respondeu imediatamente, partindo em um trote suave que logo se transformou em galope. O vento em seus cabelos, a sensação de liberdade, a conexão pura entre cavaleiro e animal, tudo voltou como se ela nunca tivesse parado. Álvaro observava fascinado. Esta era a Joana que se apaixonou 5 anos atrás. Livre, destemida, completamente ela mesma. Não a jovem empregada tímida que todos viam, nem a mãe cautelosa que voltou recentemente, mas a mulher que ele amava em sua essência mais pura. Quando ela finalmente voltou, as bochechas coradas e os olhos brilhando, Felipe correu para abraçá-la. Você parecia uma princesa! Ele exclamou. Obrigada, meu amor. Joana riu desmontando com a graciosidade que Álvaro lembrava bem. Não perdeu o jeito, Álvaro disse pegando as rédeas de Tempestade. Algumas coisas não se esquecem mesmo, ela respondeu, e havia algo em sua voz que fez o coração dele acelerar. Eles foram interrompidos pela chegada de Margarete, que vinha correndo do casa. Joana, Álvaro! Ela gritou sem fôlego. É Dona Beatriz, ela está pedindo por vocês. Rapidamente. O sorriso desapareceu do rosto de Joana. Ela pegou Felipe no colo e os 3 correram para a casa. No quarto de Beatriz, encontraram Dr. Miranda, o médico da família, guardando o estetoscópio com expressão sombria. Como ela está? Álvaro perguntou imediatamente. Fraca, Dr. Miranda respondeu honestamente. O coração está falhando. É questão de horas, talvez um dia no máximo. Beatriz, apesar da fraqueza evidente, estava consciente e lúcida. Seus olhos se iluminaram quando viu Felipe nos braços de Joana. Meu neto, ela sussurrou. Venha cá, querido. Joana hesitou, mas Álvaro assentiu encorajadoramente. Ela se aproximou da cama e ajudou Felipe a se sentar na beirada. Vovó Beatriz está muito cansada, Felipe disse com a seriedade que às vezes surpreendia os adultos. Você vai ficar boa? Beatriz sorriu, seus olhos marejados. Não, meu amor. Vovó vai viajar para um lugar muito especial, onde não há dor nem tristeza. Como o papai da escola disse sobre o vovô dele? Felipe perguntou. Exatamente como isso, Beatriz confirmou. Mas antes de partir, preciso pedir uma coisa muito importante para você. Felipe se inclinou prestando atenção total. Quero que você cuide da sua mamãe e do seu papai, Beatriz disse. Às vezes, os adultos se esquecem de como ser felizes. Você pode ajudá-los a lembrar. Eu posso fazer isso. Felipe assentiu solenemente. Eu sou muito bom em fazer as pessoas rirem. Sei que é, Beatriz sorriu. E quero que você saiba que sou muito orgulhosa de ser sua avó,
mesmo que por pouco tempo. Felipe beijou a bochecha de Beatriz com ternura. Eu vou sentir sua falta, vovó. Aí eu vou estar sempre cuidando de você, mesmo que não possa ver, ela prometeu. Dr. Miranda se aproximou discretamente. Talvez seja melhor o menino não ficar aqui agora. Joana assentiu e se levantou. Felipe, que tal irmos ver os pavões? A vovó Beatriz precisa descansar. Posso voltar depois? Felipe perguntou. Claro, meu amor, Beatriz respondeu. Sempre que quiser. Margarete se ofereceu para ficar com Felipe, enquanto Joana e Álvaro permaneciam no quarto. O silêncio era pesado, carregado de despedida iminente e palavras não ditas. Mãe, Álvaro disse, finalmente, pegando a mão frágil de Beatriz. Sinto muito. Por tudo. Por não ter sido o filho que você merecia. Você foi exatamente o filho que eu criei. Beatriz respondeu com um sorriso fraco. Teimoso, orgulhoso, mas com um coração maior que sua cabeça. Assim como seu pai. Ela se virou para Joana. E você, minha querida, obrigada por voltar. Por me dar a chance de conhecer meu neto, de acertar as coisas antes de partir. Dona Beatriz... Joana começou, mas a mulher mais velha a interrompeu. Não, há nada a perdoar, Beatriz disse. Você fez o que achava certo na época. Agora façam o que é certo agora. E o que é certo agora? Álvaro perguntou. Beatriz olhou para os dois, seus filhos adotivos, em tantos aspectos. Sejam honestos um com o outro, sobre o passado, sobre o presente, sobre o que sentem. Felipe merece pais que se respeitam e se entendem, mesmo que não consigam se amar novamente. Mãe, Álvaro começou. Deixe-me terminar. Beatriz insistiu com um último lampejo de sua autoridade natural. Álvaro, você amou Isabela, mas nunca esqueceu Joana. Joana, você se sacrificou por um amor que achava impossível, mas nunca parou de amar. Não desperdicem mais tempo fingindo o contrário. O silêncio que se seguiu foi carregado de verdades dolorosas e possibilidades assustadoras. Beatriz fechou os olhos, exausta pelo esforço de falar. Agora me deixem descansar, ela murmurou. E cuidem bem do meu neto. Nas horas que se seguiram, uma vigília silenciosa se instalou na mansão. Felipe, com a intuição das crianças, permaneceu mais quieto que o normal, brincando silenciosamente nos corredores ou se aconchegando no colo de Joana ou Álvaro quando a ansiedade ficava forte demais. Por volta das 3 da manhã, Beatriz chamou por eles uma última vez. Sua respiração estava laboriosa, mas seus olhos ainda brilhavam com determinação. O testamento, ela sussurrou. Está na gaveta do escritório. Felipe está reconhecido como herdeiro. Meu advogado virá amanhã. Mãe, não se preocupe com isso agora, Álvaro disse. Preciso me preocupar, Beatriz insistiu. É minha responsabilidade. Felipe é o futuro da família. Ela fez uma pausa, respirando com dificuldade. Joana, você vai ficar? Vai cuidar deles? Joana olhou para Álvaro, que a observava intensamente. Vou ficar, ela prometeu. Pelo tempo que for necessário. Não pelo tempo necessário, Beatriz corrigiu fracamente. Para sempre. Esta é sua casa agora, sua família. Eram 4:30 da manhã quando Beatriz Novaes fechou os olhos pela última vez, com uma expressão de paz no rosto que não tinha há meses. Álvaro segurou sua mão até o final, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Joana o envolveu em seus braços e ele se deixou amparar pela primeira vez desde a morte de Isabela. Eles permaneceram assim por longos minutos, conectados pela dor compartilhada e pelo peso da responsabilidade que Beatriz havia colocado sobre seus ombros. Quando Felipe acordou algumas horas depois e foi informado sobre a partida da avó, ele chorou brevemente, mas com a resiliência das crianças, logo estava perguntando se podia ajudar a cuidar dos pavões, porque a vovó Beatriz gostava deles. Durante os preparativos para o funeral, Joana e Álvaro trabalharam lado a lado com uma eficiência surpreendente. Havia uma nova dinâmica entre eles, mais madura,
baseada no respeito mútuo e no amor compartilhado por Felipe. No dia do funeral, a mansão se encheu de pessoas que Joana não reconhecia, sócios de negócios de Álvaro, figuras da alta sociedade e parentes distantes. Mas foi Felipe quem forneceu o momento mais tocante, quando, durante a cerimônia, segurou a mão do pai e disse alto o suficiente para todos ouvirem: "Não chore, papai. A vovó disse que ia cuidar da gente de um lugar especial." Naquela noite, depois que todos os convidados partiram e Felipe dormia exausto, Joana e Álvaro se encontraram no escritório onde tantas decisões importantes haviam sido tomadas ao longo dos anos. "O advogado virá na segunda-feira para ler o testamento oficialmente", Álvaro disse, servindo 2 copos de vinho. "Mas minha mãe não estava brincando sobre Felipe. Ela deixou uma parte considerável da herança para ele." "Álvaro, eu nunca quis o dinheiro", Joana disse imediatamente. "Eu sei", ele respondeu. "Por isso mesmo ela fez isso. Felipe é um Novaes, Joana. Ele tem direito a isso." Joana aceitou o copo de vinho, seus dedos roçando nos de Álvaro no processo. A eletricidade familiar ainda estava lá, mais forte depois de semanas convivendo sob o mesmo teto. "O que fazemos agora?", ela perguntou. Álvaro se sentou na poltrona atrás da mesa, a mesma onde seu pai e seu avô haviam tomado decisões que afetaram gerações. "Fazemos o que minha mãe pediu. Somos honestos um com o outro." "Sobre o quê?" "Sobre tudo", Álvaro disse, seus olhos encontrando os dela. "Sobre por que você realmente foi embora 5 anos atrás, sobre por que voltou agora, sobre o que acontece a partir de hoje." Joana respirou fundo, sabendo que o momento da verdade havia chegado. "Eu fui embora porque te amava demais para destruir sua vida. Voltei porque nossa mãe, porque Beatriz me fez perceber que Felipe merecia conhecer a família dele." "Que agora?", Álvaro pressionou. "O que você quer agora?" Joana o encarou, todas as suas defesas finalmente desmoronando. "Agora eu quero o que sempre quis, uma família. Não importa como ela seja, não importa quão complicada. Quero que Felipe cresça conhecendo o pai. Quero cuidar das pessoas que amo, quero..." "Você me ama?", Álvaro interrompeu. "Ainda?" A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Joana sentiu como se estivesse à beira de um precipício, sabendo que sua resposta mudaria tudo. "Sim", ela disse finalmente. "Nunca parei." Álvaro se levantou lentamente e caminhou até ela. Quando estendeu a mão, Joana não hesitou em pegá-la. "Então vamos tentar", ele disse. "Não vai ser fácil, não vai ser perfeito, mas vamos tentar construir algo real desta vez." "E Isabela?", Joana perguntou suavemente. "Você ainda..." "Eu sempre vou amá-la", Álvaro respondeu honestamente. "Ela foi uma parte importante da minha vida. Mas ela se foi, Joana. E você está aqui. Felipe está aqui. Vocês são meu presente e meu futuro." Joana assentiu, entendendo. Não seria um recomeço simples, mas um novo começo construído sobre as fundações do que haviam aprendido, do que haviam perdido, e do que finalmente estavam prontos para construir juntos. Quando se beijaram, foi diferente dos beijos urgentes e secretos de 5 anos atrás. Foi um beijo de promessa, de paciência, de 2 pessoas que finalmente estavam prontas para serem honestas sobre o que queriam. Lá em cima, Felipe dormia profundamente, inconsciente de que sua família finalmente estava começando a tomar forma. E em algum lugar, Beatriz Novaes descansava em paz, sabendo que havia cumprido sua última e mais importante missão. 3 meses depois do funeral de Beatriz, a mansão dos Novaes começava a parecer realmente um lar. Felipe corria pelos corredores com a familiaridade de quem sempre vivera ali, seus desenhos grudados na geladeira da cozinha e seus brinquedos espalhados pelos cômodos principais. Joana havia transformado um dos quartos em consultório improvisado, onde atendia a alguns pacientes particulares que Margarete havia conseguido através de sua extensa rede de conhecidos na cidade. Era uma forma de manter sua independência profissional enquanto se adaptava à nova vida. Naquela manhã de janeiro, ela estava organizando seus materiais médicos
quando Álvaro apareceu na porta, segurando 2 xícaras de café. Pensei que poderia precisar de combustível, ele disse, oferecendo uma das xícaras. Obrigada. Joana sorriu, aceitando o café. Felipe já saiu para a aula de natação? Margarete o levou há 20 minutos. Álvaro confirmou. Ele estava animadíssimo. Aparentemente hoje vão ensinar mergulho básico. Ele adora água, Joana comentou. Sempre adorou. Quando era menor, eu tinha que tirar ele à força do banho. Álvaro se encostou no batente da porta, observando-a organizar os medicamentos com precisão metódica. Nos últimos meses, haviam desenvolvido uma rotina confortável, mas ainda havia uma cautela entre eles, como se ambos temessem quebrar o equilíbrio delicado que haviam conseguido estabelecer. Joana, ele disse finalmente, precisamos conversar sobre algumas coisas. O tom sério em sua voz fez ela parar o que estava fazendo. O que aconteceu? Álvaro entrou no quarto e fechou a porta. Recebi uma ligação ontem, do advogado da família de Isabela. Joana sentiu o estômago se contrair. O que eles querem? Eles descobriram sobre Felipe, Álvaro disse diretamente. Alguém no funeral comentou. A notícia se espalhou. Eles estão questionando a legitimidade do testamento de minha mãe. Como assim? Argumentam que minha mãe não estava em pleno uso de suas faculdades mentais quando alterou o testamento para incluir Felipe, que foi influenciada indevidamente. Joana se sentou pesadamente na cadeira. Eles podem fazer isso? Podem. Tentar. Álvaro respondeu, passando a mão pelos cabelos. É uma batalha legal que pode durar anos. E mesmo que percamos a questão da herança, Felipe ainda é meu filho. Isso eles não podem mudar. Mas não é só sobre dinheiro, é? Joana percebeu. É sobre Felipe ter o sobrenome Novaes, sobre ele ser reconhecido publicamente como seu filho. Exatamente, Álvaro confirmou. Eles estão tentando proteger a memória de Isabela, garantindo que não haja escândalos associados ao nome da família dela. Joana ficou em silêncio, processando as implicações. O que isso significa para nós? Significa que vamos ter que tornar tudo oficial, Álvaro disse. O reconhecimento de paternidade de Felipe, sua condição legal como meu herdeiro. E significa que nossa situação vai estar sob escrutínio público. Nossa situação, Joana repetiu. Álvaro se aproximou dela. Joana, nos últimos meses nós nos tornamos uma família. Talvez não da forma tradicional, mas somos. Felipe nos vê como seus pais, nós funcionamos como parceiros. E você o quê? Eu te amo, ele disse simplesmente. Não como amava há 5 anos, quando era jovem e impulsivo. Amo você agora como a mulher que você se tornou, como a mãe do meu filho, como minha companheira. Joana sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Álvaro, deixe-me terminar, ele pediu. Sei que é complicado. Sei que ainda há a sombra de Isabela entre nós. Sei que você tem medo de que as pessoas vejam você como a empregada, que destruiu um casamento. Mas nada disso importa para mim. Importa para Felipe, Joana retrucou. Ele vai crescer ouvindo sussurros, comentários maldosos. As pessoas vão dizer que ele é bastardo, que eu sou interesseira. Então não deixamos que digam. Álvaro se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos. Casamos. Tornamos Felipe legítimo em todos os sentidos. Mostramos ao mundo que somos uma família de verdade. A proposta ficou suspensa no ar entre eles. Joana olhou nos olhos de Álvaro, vendo sinceridade ali, mas também determinação que conhecia bem. Você está propondo casamento por amor ou por conveniência? Ela perguntou diretamente. Por amor, Álvaro respondeu sem hesitar. Por amor a você, por amor a Felipe, por amor à família que já somos. Antes que Joana pudesse responder, vozes altas ecoaram do hall de entrada. Eram vozes desconhecidas e, pelo tom, não pareciam amigáveis. Álvaro franziu a testa. Margarete e Felipe não voltariam tão cedo. Eles desceram as escadas e encontraram 3 pessoas no hall. Um homem de meia-idade de terno caro, uma mulher elegante de cabelos grisalhos e um jovem advogado carregando uma pasta de documentos. Álvaro, o homem de meia-idade disse friamente, precisamos conversar.
Roberto, Álvaro respondeu com igual frieza. Não sabia que tinha visitas marcadas. Roberto Mendes, irmão de Isabela, olhou diretamente para Joana. Esta deve ser a famosa empregada que conseguiu se infiltrar na família. Cuidado com suas palavras, Álvaro disse, sua voz carregada de aviso. Esta é Joana, mãe do meu filho e minha convidada. Convidada. A mulher de cabelos grisalhos, Clara Mendes, mãe de Isabela, repetiu com desdém. É assim que estamos chamando agora? Joana deu um passo à frente, sua postura ereta e digna. Sou Joana Silva, enfermeira registrada e mãe de Felipe Novaes. Se tem algo a dizer, digam diretamente. Muito bem. Roberto se virou para o advogado. Dr. Carvalho, pode explicar a situação? O advogado abriu a pasta. Estamos contestando o testamento de Beatriz Novaes com base em 3 argumentos. Capacidade mental diminuída no momento da alteração, influência indevida exercida por terceiros e fraude na documentação do suposto neto. Suposto? Álvaro deu um passo ameaçador. Felipe é meu filho. Posso provar com exame de DNA se necessário. Ah, não duvidamos que o menino seja seu filho biologicamente, Clara disse com veneno na voz. A questão é quando essa situação começou. Nossa Isabela estava viva quando esse caso extraconjugal aconteceu? Joana sentiu como se tivesse levado um tapa. Felipe foi concebido antes do casamento de Álvaro com sua filha. Prove, Roberto desafiou. Basta, Álvaro disse, sua voz ecoando pelo hall. Vocês invadem minha casa, insultam a mãe do meu filho, questionam a honra de uma mulher que vale mais que vocês todos juntos. Saiam. Agora. Não vamos a lugar nenhum até resolver isso, Clara insistiu. Isabela dedicou sua vida a esta família, foi uma esposa perfeita por 10 anos. Não vamos permitir que a memória dela seja manchada por esta situação. Nesse momento, a porta da frente se abriu e Felipe entrou correndo, ainda molhado da piscina, seguido por Margarete. Papai, mamãe, ele gritou animadamente. Aprendi a mergulhar, quer ver? A alegria inocente de Felipe criou um contraste gritante com a tensão no hall. Todas as pessoas presentes olharam para o menino, que parou abruptamente ao perceber os estranhos. Quem são essas pessoas? Felipe perguntou, se aproximando instintivamente de Joana. Clara Mendes estudou o rosto de Felipe com intensidade dolorosa. A semelhança com Álvaro era inegável, mas havia algo mais ali. Algo que a fez ficar pálida. Meu Deus, ela sussurrou. Ele tem os olhos do Carlos. Roberto franziu a testa. Que Carlos? Meu pai, Clara disse fracamente. O pai de Isabela. Felipe tem exatamente os mesmos olhos do meu pai. O silêncio que se seguiu foi carregado de implicações. Carlos Mendes havia sido conhecido por seus olhos verdes distintivos, uma característica rara na família. Isso não prova nada, Roberto disse rapidamente, mas sua voz estava menos firme. Felipe, inconsciente da tensão, se aproximou de Clara. A senhora conhecia meu vovô Carlos? Mamãe me contou que todos os avós vão para um lugar especial no céu. Clara se ajoelhou na altura de Felipe, suas mãos tremendo ligeiramente. Sim, eu conhecia seu vovô Carlos. Ele era meu pai também. Então a senhora é minha tia? Felipe perguntou com curiosidade. A pergunta inocente atingiu Clara como um raio. Ela olhou para o menino, vendo não apenas a semelhança com Álvaro, mas também traços da própria família. Características que ela reconhecia em fotos antigas do pai. Tá, Clara, Roberto disse baixinho. Não devemos nos deixar levar por emoções. Mas Clara ignorou o irmão. Qual é seu nome completo, querido? Felipe Silva Novaes. O menino respondeu orgulhosamente. Papai disse que agora eu sou um Novaes de verdade. Silva Novaes, Clara repetiu olhando diretamente para Joana. Você deu a ele os 2 sobrenomes. Felipe sempre soube quem é o pai dele, Joana disse firmemente. Eu nunca menti para ele sobre sua origem. Dr. Carvalho, o advogado, se mexeu desconfortavelmente. Talvez devêssemos reconsiderar nossa abordagem? Não, Roberto disse duramente. Não vamos nos deixar manipular por um menino fofo. O testamento ainda pode ser contestado. Tio Roberto,
uma voz nova ecoou da porta. Todos se viraram para ver Patrícia Mendes, prima de Isabela, entrando no hall. Acabei de estacionar e ouvi as vozes. O que está acontecendo aqui? Patrícia era advogada e havia sido muito próxima de Isabela. Sua presença complicava ainda mais a situação. Patrícia, Clara disse, estávamos justamente discutindo a situação do testamento. Que situação? Patrícia perguntou, mas seus olhos já estavam fixos em Felipe. Meu Deus, ele é igualzinho a Álvaro. Roberto completou rapidamente. Sim, a paternidade não está em questão. Não, Patrícia disse lentamente. Igualzinho a Isabela quando criança. Todas as cabeças se viraram para ela. O que você disse? Clara perguntou. Patrícia se aproximou de Felipe, estudando seu rosto com cuidado. Os olhos do vovô Carlos, o formato do rosto da tia Beatriz, mas o nariz... O nariz é exatamente como o da Isabela quando ela tinha essa idade. Isso é impossível, Roberto protestou. Não, não é, Patrícia disse pensativamente. Na verdade, faz todo sentido. Álvaro e Isabela eram primos distantes. As famílias Novaes e Mendes têm sangue em comum há gerações. É por isso que o casamento foi tão bem aceito pelas duas famílias. Álvaro, que havia permanecido silencioso durante a troca, finalmente falou. O que você está sugerindo, Patrícia? Estou sugerindo que Felipe não é apenas seu filho e neto de Beatriz. Patrícia disse claramente. Ele carrega o sangue das duas famílias. Ele é, tecnicamente, herdeiro tanto dos Novaes quanto dos Mendes. A revelação criou um silêncio tenso no hall. Felipe, completamente alheio às implicações genéticas e legais da conversa, puxou a calça de Álvaro. Papai, posso ir trocar de roupa? Estou com frio. Claro, meu filho, Álvaro disse, sua voz mais suave. Vá lá para cima. Mamãe vai ajudar você. Joana pegou Felipe pela mão e subiu as escadas, deixando os adultos para resolver suas questões complicadas. Mas antes de desaparecer no andar superior, ela se virou para o grupo. Vocês podem brigar sobre heranças e sobrenomes o quanto quiserem, ela disse com dignidade. Mas Felipe é uma criança que merece amor e estabilidade, não batalhas legais. Espero que se lembrem disso. Quando ela e Felipe sumiram, Clara se virou para Álvaro. Preciso de tempo para processar tudo isso. Tempo para quê? Roberto perguntou irritado. Para decidir se vamos mesmo destruir a vida de uma criança inocente por orgulho familiar, Clara respondeu. Patrícia está certa. Felipe carrega o sangue de ambas as famílias. Talvez devêssemos estar trabalhando juntos, não contra eles. Dr. Carvalho fechou sua pasta. Posso sugerir uma mediação familiar antes de prosseguirmos com ações legais? Álvaro assentiu. Estou aberto a conversas civilizadas. Mas não vou tolerar mais insultos a Joana ou tentativas de prejudicar Felipe. Entendido, Clara disse. Patrícia, você poderia mediar essas conversas? Posso tentar, Patrícia concordou. Mas todos vocês precisam entrar nisso, com boa fé. Quando os Mendes finalmente partiram, Álvaro subiu para encontrar Joana ajudando Felipe a se trocar. O menino estava contando animadamente sobre sua aula de natação, inconsciente de que seu futuro havia sido discutido e rediscutido nas últimas 2 horas. Como você está? Álvaro perguntou a Joana. Cansada, ela admitiu, mas determinada. Felipe não vai ser um peão nas guerras familiares de vocês. Nossas guerras, Álvaro corrigiu. Somos uma família agora, Joana, para o bem e para o mal. Felipe terminou de se trocar e correu para abraçar os dois. Mamãe, papai, vocês vão se casar? A pergunta os pegou de surpresa. Por que está perguntando isso? Joana questionou. Porque na escola o Pedro disse que quando papais e mamães moram na mesma casa e se gostam, eles se casam. Felipe explicou com lógica infantil impecável. E vocês se gostam, né? Álvaro e Joana se entreolharam sobre a cabeça de Felipe. A pergunta do menino ecoava a proposta que Álvaro havia feito mais cedo, mas agora carregava um peso diferente, mais urgente. Sim, nós nos gostamos, Álvaro disse cuidadosamente. Muito. Então vão se casar? Felipe insistiu. Joana respirou fundo. Olhou para Álvaro, viu a esperança em seus olhos.
Sentiu o amor genuíno que existia entre eles, apesar de todas as complicações. Talvez, ela disse finalmente, se for isso que todos nós queremos. Eu quero, Felipe gritou, pulando de alegria. Assim vocês vão ficar juntos para sempre e eu vou ter uma família de verdade. Você já tem uma família de verdade, Álvaro disse, abraçando o filho. Mas talvez possamos torná-la oficial. Naquela noite, depois que Felipe dormiu, Joana e Álvaro se encontraram no jardim, sob as estrelas que testemunharam tantos momentos importantes na história da família Novaes. E então, Álvaro disse pegando a mão dela, oficialmente, desta vez, Joana Silva, você quer se casar comigo? Joana olhou para o homem que sempre amara, pensou no filho que criaram juntos, na vida que estavam construindo, apesar de todas as adversidades. Sim, ela disse finalmente, mas com algumas condições. Quais? Primeira, nossa decisão não pode ser baseada em pressão externa ou conveniência legal. Tem que ser por amor, por escolha nossa. Concordo, Álvaro disse, imediatamente. Segunda, Felipe sempre vem primeiro. Em qualquer decisão, em qualquer situação, o bem-estar dele é prioridade. Obviamente. E terceira, Joana hesitou. Precisamos encontrar uma forma de honrar a memória de Isabela sem que isso nos impeça de ser felizes. Ela foi parte da sua vida e sempre será. Preciso estar em paz com isso. Álvaro pegou o rosto de Joana entre as mãos. Isabela ficaria feliz sabendo que Felipe tem uma família que o ama. Ela sempre quis filhos. De certa forma estranha, Felipe é um presente que ela nunca pode ter, mas que pode amar através de nós. Joana assentiu, finalmente em paz com a complexidade de sua situação. Então sim, Álvaro Novaes, eu quero me casar com você. Quando se beijaram sob as estrelas, foi com a certeza de que, independentemente dos desafios que viriam, eles os enfrentariam juntos, como família. 6 meses depois, a mansão dos Novaes estava irreconhecível. Não fisicamente. As mesmas colunas de mármore ainda se erguiam majestosas, os mesmos jardins ainda floriam em cascatas de cores, mas havia uma energia nova permeando cada cômodo, um calor que não existia há anos. Era a manhã do casamento de Joana e Álvaro, e a casa fervilhava com uma atividade organizada e amorosa. Margarete comandava uma pequena equipe de floristas e decoradores com a eficiência de um general, enquanto Felipe corria pelos corredores usando seu primeiro smoking, parando ocasionalmente para ajustar a gravata que insistia em ficar torta. No quarto principal, que agora pertencia oficialmente a Joana, ela se preparava com a ajuda de 2 amigas de seu curso de enfermagem e, surpreendentemente, Patrícia Mendes. Pare de se mexer, Patrícia disse, ajustando o véu delicado que haviam escolhido. Você está linda, mas precisa parar de tremer. Não estou tremendo, Joana mentiu, olhando-se no espelho. Ela usava um vestido simples, mas elegante, de seda marfim que caía suavemente até os pés, com mangas longas de renda que Margarete havia sugerido para dar um toque de tradição familiar. Não era o vestido de princesa que sonhara quando jovem, mas era perfeito para a mulher que se tornara. Está assim. Ana, uma de suas amigas enfermeiras, riu. Mas é normal. Eu tremi tanto no meu casamento que derrubei as alianças. Pelo menos vocês encontraram as alianças. Marina, a outra amiga, comentou. Eu esqueci completamente onde havia colocado o buquê. Joana sorriu, grata pela presença das amigas. Nos últimos meses, havia reconstruído sua vida social, encontrando seu lugar não como a ex-empregada que voltou, mas como a futura senhora Novaes, enfermeira respeitada e mãe dedicada. Posso entrar? A voz de Felipe ecoou da porta. Claro, meu amor, Joana respondeu. Felipe entrou no quarto e parou abruptamente ao vê-la. Seus olhos se arregalaram, e por um momento ele ficou completamente sem palavras. Mamãe, ele disse finalmente com reverência. Você parece uma rainha. Obrigada, meu príncipe. Joana se abaixou para beijar a bochecha dele, cuidando para não amassar o vestido. Você está lindo demais. Papai vai ficar com ciúmes. O papai pediu para eu dar isso para você, Felipe disse, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso.
Joana abriu a caixa e encontrou um colar delicado com um pingente em formato de coração, cravejado com pequenos diamantes. Dentro do coração havia uma foto minúscula de Felipe bebê. Ele disse que queria que você levasse uma parte de mim com você quando caminhasse até ele. Felipe explicou com seriedade. Joana sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. É perfeito, meu amor. Você pode me ajudar a colocar? Felipe se esforçou para fechar o colar, suas pequenas mãos trabalhando com concentração total. Quando terminou, sorriu orgulhoso. Pronto, agora você está completa. Patrícia, que observava a cena, se aproximou. Felipe, você pode nos dar um minutinho? Preciso conversar com sua mamãe sobre uma coisa importante. Felipe assentiu e saiu correndo para continuar seus preparativos. Patrícia se virou para Joana com uma expressão séria. Há algo que preciso te contar antes da cerimônia, ela disse. Sobre Isabela. Joana sentiu o estômago se apertar. O que sobre ela? Encontrei algo no quarto dela quando estávamos esvaziando a casa dos meus tios. Patrícia tirou um envelope do bolso. É uma carta. Ela escreveu pouco antes de morrer. Joana hesitou em pegar o envelope. Patrícia, não tenho certeza. Se quero ler isso hoje, você precisa ler, Patrícia insistiu. Confia em mim. Com mãos trêmulas, Joana abriu o envelope e desdobrou a carta manuscrita. A caligrafia de Isabela era delicada, feminina. Para quem encontrar esta carta, se algo acontecer comigo, há coisas que precisam ser ditas. Sei que muitos vão julgar. Minha vida, meu casamento, minhas escolhas. Mas quero que a verdade seja conhecida. Álvaro é um homem bom, mas nosso casamento sempre foi mais amizade que amor. Éramos companheiros, parceiros, mas nunca fomos paixão. Eu sabia disso, ele sabia disso, mas éramos confortáveis um com o outro. Sempre soube sobre Joana. Não sobre Felipe especificamente, mas sobre os sentimentos de Álvaro por ela. Via como ele olhava para ela, como sua voz mudava quando falava dela. E via como ela se afastava cada vez mais, tentando respeitar nosso casamento. Se algum dia Álvaro e Joana encontrarem o caminho um para o outro, ficaria feliz. Eles merecem a paixão que eu e Álvaro nunca tivemos. E se houver filhos dessa união, eles serão abençoados pelo amor verdadeiro que os criou. Não quero que minha memória seja usada como arma contra a felicidade de ninguém. Quero ser lembrada como alguém que valorizava o amor em todas as suas formas. Com carinho, Isabela. Joana terminou de ler com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ana rapidamente pegou um lenço para ajudá-la a se recompor, sem estragar a maquiagem. Ela sabia, Joana sussurrou. Todo esse tempo ela sabia. E deu sua bênção, Patrícia acrescentou. Mostrei esta carta para minha tia Clara e tio Roberto na semana passada. Eles retiraram oficialmente a contestação do testamento. Por quê? Joana perguntou. Porque perceberam que estavam lutando contra os desejos não apenas de Beatriz, mas também de Isabela. Patrícia explicou. Felipe é aceito por ambas as famílias agora. É verdadeiramente um herdeiro dos Novais e dos Mendes. Joana dobrou a carta cuidadosamente. Posso ficar com ela? É sua, Patrícia sorriu. Achei que você deveria tê-la antes de começar sua nova vida oficialmente. Margarete apareceu na porta. Desculpem interromper, mas está na hora. Os convidados estão todos chegando. Do lado de fora, Joana podia ouvir o som suave de um quarteto de cordas que Álvaro havia contratado. Através da janela, via os jardins decorados com flores brancas e douradas, cadeiras dispostas em semicírculo ao redor de um altar improvisado sob a pérgola coberta de eras. Está pronta? Ana perguntou. Joana respirou fundo, sentindo o peso do colar que Felipe havia colocado nela, a presença da carta de Isabela em sua bolsa e o amor que preenchia cada centímetro de seu coração. Estou pronta. A cerimônia seria pequena e íntima. Apenas 50 convidados entre família próxima, amigos queridos e alguns colegas importantes de Álvaro. Joana havia insistido em algo simples, mas elegante, que refletisse quem eles realmente eram. Quando desceu as escadas, encontrou Felipe esperando no hall, segurando uma pequena almofada com as alianças.
Margarete estava ao lado dele, usando seu melhor vestido azul marinho e um sorriso mais amplo do que Joana a vira usar em anos. Você está linda, querida, Margarete disse, ajeitando uma última prega do vestido. Beatriz ficaria tão orgulhosa. Ela está orgulhosa, Felipe disse com convicção absoluta. Ela me disse nos meus sonhos que ia cuidar para que tudo desse certo hoje. Joana sorriu, beijando a testa do filho. Então, vamos lá fazer dar certo. As portas do jardim se abriram e o quarteto começou a tocar uma versão delicada de Pachelbel's Canon. Felipe saiu primeiro, caminhando com seriedade cômica até o altar, onde entregou as alianças ao celebrante e se posicionou ao lado de Álvaro. Então foi a vez de Joana. Ela havia escolhido caminhar sozinha pelo corredor, não porque não tivesse ninguém para acompanhá-la, mas porque queria que aquele momento representasse sua própria escolha, sua própria decisão de começar uma nova vida. Quando Álvaro a viu aparecer na entrada do jardim, seu rosto se iluminou com uma expressão de pura adoração. Ele usava um smoking negro clássico, com uma gravata que combinava perfeitamente com as flores do buquê de Joana. Seus olhos brilhavam com lágrimas mal contidas. Joana caminhou lentamente pelo corredor, sorrindo para os rostos familiares que se viravam para vê-la. Clara e Roberto Mendes estavam na segunda fileira, ambos sorrindo genuinamente. Dr. Miranda, que havia cuidado de Beatriz, acenou discretamente. Suas amigas enfermeiras sussurravam elogios enquanto ela passava. Mas seus olhos estavam fixos em Álvaro e Felipe, seus dois homens, sua família, seu futuro. Quando finalmente chegou ao altar, Álvaro estendeu a mão para ela, e ela a pegou, sem hesitação. Você está deslumbrante, ele sussurrou. Você também, ela respondeu sorrindo através das lágrimas de felicidade. O celebrante Padre Antônio, que conhecia a família Novaes há décadas, sorriu calorosamente para o casal. Caros amigos e família, ele começou. Estamos aqui hoje para celebrar não apenas a união de Álvaro e Joana, mas também a oficialização de uma família que já existe no coração há muito tempo. Ele se virou para Felipe. Felipe, você tem algo a dizer para seus pais? Felipe assentiu solenemente e se virou para encarar os convidados. Eu quero dizer que estou muito feliz que minha mamãe e meu papai vão se casar, porque agora nós vamos ser uma família de verdade para sempre. E eu prometo ser o melhor filho do mundo. Os convidados riram suavemente, muitos enxugando lágrimas. Clara Mendes estava chorando abertamente, sua mão apertando a de Roberto. Álvaro, Padre Antônio continuou, você aceita Joana como sua esposa. Promete amá-la, honrá-la e protegê-la na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza por todos os dias de sua vida. Aceito, Álvaro disse firmemente, seus olhos nunca deixando os de Joana. Mas antes de trocarmos alianças, há algo que preciso dizer. Ele se virou ligeiramente para incluir Felipe e depois encarou Joana novamente. Joana, há 5 anos você deixou esta casa carregando meu filho e eu nem sabia. Você criou nosso menino com amor, dedicação e coragem que eu só posso admirar. Você voltou não por interesse, mas por generosidade para cuidar de minha mãe e dar a Felipe a família que ele merecia. Hoje, eu não estou apenas ganhando uma esposa. Estou ganhando de volta a mulher que sempre amei e finalmente conhecendo o filho extraordinário que você criou. Prometo passar o resto da minha vida provando que mereço vocês dois. Joana estava chorando abertamente agora, sem se importar com a maquiagem. Joana, Padre Antônio perguntou gentilmente, você aceita Álvaro como seu esposo? Aceito, ela disse, sua voz embargada, mas clara. E eu também tenho algo a dizer. Ela pegou as mãos de Álvaro e Felipe, unindo os três em um círculo pequeno. Álvaro, eu te amei quando era jovem e insegura. Te amei durante todos os anos que estivemos separados, e te amo agora como a mulher que me tornei. Você é o pai que Felipe sempre precisou, e o companheiro que sempre desejei. Felipe, meu amor, você é a razão pela qual voltei, a razão pela qual tive coragem de lutar por esta família. Vocês dois são meu mundo, meu lar, minha felicidade. E prometemos, nós três, ser uma família baseada no amor, no respeito e na honestidade, sempre.
As alianças foram trocadas com mãos trêmulas, mas corações firmes. Quando o padre Antônio finalmente pronunciou: "Podem se beijar", o beijo foi interrompido por Felipe, que se jogou nos braços dos dois, criando um abraço de 3 pessoas, que foi fotografado e se tornaria a imagem favorita da família pelos anos seguintes. A festa foi exatamente como eles haviam sonhado: intimista, alegre, cheia de risadas e histórias. Felipe foi o centro das atenções, encantando todos os convidados com suas histórias sobre aprender a montar cavalos e nadar, sobre os pavões que agora considerava seus animais de estimação pessoais. Clara Mendes se aproximou de Joana durante a festa. "Quero me desculpar", ela disse simplesmente, "pelo que dissemos quando chegamos aqui pela primeira vez. Estava protegendo a memória de minha filha da forma errada." "Não há nada a perdoar", Joana respondeu graciosamente. "Você estava protegendo alguém que amava. Eu entendo perfeitamente." "Felipe é uma criança especial", Clara continuou. "Espero que possamos fazer parte da vida dele, mesmo que de forma limitada." "Claro", Joana sorriu. "Ele pode usar toda a família que conseguir arranjar." Mais tarde, quando os convidados começaram a partir, a nova família Novaes se encontrou sozinha nos jardins. Felipe havia adormecido em uma das cadeiras, exausto pela emoção do dia. Álvaro o pegou no colo cuidadosamente. "Vamos colocá-lo na cama", ele sussurrou. Eles subiram juntos para o quarto de Felipe, agora oficialmente decorado como o quarto de uma criança que pertencia ali. Álvaro o tucou na cama, enquanto Joana ajeitava os brinquedos espalhados. "Boa noite, meu filho", Álvaro sussurrou, beijando a testa de Felipe. "Boa noite, meu amor", Joana acrescentou. Felipe murmurou algo sobre cavalos e pavões, sorrindo enquanto dormia. No corredor, finalmente sozinhos como marido e mulher, Álvaro envolveu Joana em seus braços. "Senhora Novaes", ele disse, experimentando o nome. "Senhora Novaes", ela repetiu, gostando do som. "Tem um bom toque, não tem?" "Tem o toque perfeito", ele concordou, beijando-a suavemente. Eles caminharam de mãos dadas até o quarto principal, agora oficialmente deles. Álvaro havia redecorado completamente, removendo todas as lembranças de Isabela e criando um espaço novo que pertencia apenas a eles. "Álvaro", Joana disse quando se sentaram na beirada da cama. "Obrigada." "Por quê?" "Por esperar por mim, por não desistir, por dar ao Felipe a família que ele merecia." "Obrigado você", ele respondeu, "por voltar, por me dar uma segunda chance, por criar o menino mais incrível do mundo." "Nós o criamos", ela corrigiu. "Mesmo separados, ele sempre foi nosso. E agora somos oficialmente uma família", Álvaro disse, puxando-a para mais perto. "Para sempre", ela concordou. 5 anos depois, Felipe estava no mesmo jardim onde seus pais se casaram. Agora com 10 anos e altura suficiente para alcançar as maçãs mais baixas da árvore que plantaram em homenagem a Beatriz. Ele corria atrás de sua irmãzinha de 2 anos, Sofia, que herdara os olhos verdes da família e a determinação tanto da mãe quanto do pai. Joana, agora com 32 anos e diretora de enfermagem do hospital local, observava de uma poltrona no jardim, uma mão repousando suavemente sobre a barriga onde crescia o 3º filho da família Novaes. Álvaro se aproximou por trás, envolvendo-a em um abraço e apoiando a mão sobre a dela. "Em que está pensando, senhora Novaes?" ele perguntou. "Em como chegamos até aqui", ela respondeu, se aconchegando contra ele. "Em todas as vezes que achei que nunca seríamos uma família. E agora sei que sempre fomos uma família", ela disse. "Só precisávamos encontrar o caminho de volta um para o outro." Felipe apareceu correndo, carregando Sofia nos ombros. "Papai, mamãe!" ele gritou. Sofia disse sua primeira palavra nova. "Qual foi?" Álvaro perguntou curioso. "Família!" Sofia gritou, batendo palmas. Joana e Álvaro riram, sabendo que algumas palavras carregam magia própria, especialmente quando ditas por uma criança que cresceu envolvida pelo amor que seus pais lutaram tanto para encontrar. Enquanto o sol se punha sobre a mansão dos Novaes, a família se reuniu no jardim para o jantar ao ar livre,
que havia se tornado tradição. Margarete, agora oficialmente aposentada, mas ainda comandando a cozinha por pura teimosia amorosa, trouxe a sobremesa favorita de Felipe. "Conte uma história, mamãe", Felipe pediu enquanto comiam. "Conte sobre quando você e papai se conheceram." De novo, Joana riu. "Você já conhece essa história de cor, mas eu gosto de ouvir", Felipe insistiu. "E Sofia ainda não sabe direito." "Família", Sofia repetiu, sua nova palavra favorita. "Está bem." Joana cedeu, como sempre fazia. Era uma vez uma moça que trabalhava em uma mansão muito grande. Enquanto contava da história que se tornara lenda familiar, Álvaro segurou sua mão. Felipe prestava atenção total, mesmo conhecendo cada detalhe, e Sofia balbuciava comentários incompreensíveis, mas entusiasmados. No céu, as primeiras estrelas começavam a aparecer, testemunhas silenciosas de uma família que encontrou seu caminho através de perda, sacrifício e, principalmente, amor verdadeiro que resistiu ao teste do tempo. A mansão dos Novais havia conhecido muitas histórias ao longo dos anos, mas nenhuma mais bonita que esta, a história de uma família que se perdeu e se encontrou, que lutou e venceu, que descobriu que o amor verdadeiro vale qualquer espera, qualquer sacrifício, qualquer desafio. E eles viveram felizes para sempre, não porque a vida ficou perfeita, mas porque aprenderam que a felicidade verdadeira está em enfrentar imperfeições juntos, como família, para sempre. Assista ao próximo vídeo especial que deixamos na tela para você.